Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal. Como prometido, aqui está a segunda parte do capítulo 48, intitulado Série Evolutiva das Espécies Dinâmicas, dessa grande obra, A Grande Síntese, uma inspiração de Pietro Baldi. Como eu já disse, esse capítulo foi um capítulo muito difícil. Eu tive que ler ele umas 4 vezes, pedir socorro aqui, socorro ali, para tentar compreender o mínimo. É um capítulo muito técnico, tem coisas aqui que eu nem me atrevi a expor, porque são análises realmente técnicas que dialogam com a física, ainda que seja do século XX, precisamente da década de 30, num período em que a física quântica ela estava ditando as cartas já através das teorias, que foram surgindo, como a teoria da relatividade absoluta, e que o grande nome de Albert Einstein estava se tornando plenamente popular como cientista realmente pop. E é nesse cenário que a inspiração de sua voz, que é a inspiração de Pietro Baldi, vai inspirar ele a escrever A Grande Síntese. Então, nesse capítulo tem muita coisa aqui que é técnica demais para o meu conhecimento tão pequeno de uma obra tão vasta. E como eu disse, eu não tenho conhecimento nenhum de física e sequer sou bom em números, sendo mais sincero. Mas aqui ele começa a falar sobre essa parte, especificamente sobre as ondas gravitacionais e o universo como organismo vivo. A gravidade não é instantânea nem absoluta como o Isaac Newton predominou seu pensamento por muito tempo. Até que surge um grande pensador da física, que foi o Albert Einstein. É claro que outros cientistas também já contribuíram, deixaram um legado para que o Einstein desenvolvesse uma nova visão dessa física mais mecânica que o Newton mostrava. E o Pietro Baldi, através da inspiração de sua voz, ele vem mostrar a nós que o universo, na verdade, ele não é apenas uma estrutura mecânica como o Newton via. E ele mostra que o universo, na verdade, é uma estrutura viva, uma estrutura plenamente viva. E ele vem mostrar que é através das leis, que são as leis universais, que é a própria manifestação imanente de Deus, que vai ditando essas leis, como as leis que a ciência vai descobrindo, que é a força forte, força fraca, a gravidade, a força elétrica, entre outras forças, que a ciência começa a descobrir agora, uma nova força do universo. Então esse organismo vivo, ele está atuante. E o que está presente nele? Que eu falei para vocês que a teoria do tudo, ela só se completa, como Pietro Baldi mostra, quando nós colocamos o Espírito, a essência eterna de Deus que se manifesta no universo, que somos nós, seres em miniaturas, a manifestação plena de Deus. Nesse processo que o Pietro Baldi mostrou, que o primeiro momento é chamado de queda, e agora vivemos um momento de ascensão novamente. É um momento de salvação de toda a humanidade, de toda a manifestação viva que se viu presa nessa camada tão densa chamada matéria. Então, na visão de Newton, ele tinha uma ideia de que a gravidade era uma força meramente de atração, e que ela era instantânea. Mas o Einstein, e essa visão do Pietro Baldi, de sua voz, que vem com essa ideia de ondas gravitacionais, que está lá na teoria do Einstein de 1915, acho que publicada em 1916, e depois vem a obra A Grande Síntese, se não me engano, na década de 30, que também traz esse conceito de ondas gravitacionais. Por que elas são importantes? Por que se fala tanto nas ondas gravitacionais?
porque elas mostram que esse organismo vivo chamado universo, ele estabelece conexões. Então, quando se toca, é uma forma de dizer aqui, nesse tecido do universo, acontecem vibrações, acontecem conexões. Então, a teoria do Newton, ela falava mais que era uma questão de atração entre os corpos, mas ficava uma dúvida, um questionamento. Como explicar as macros distância entre corpos e a atuação da gravidade? Se o Newton acreditava que ela era instantânea, mas tinha essa questão de distância. Então esse conceito de ondas gravitacionais trazidas por Einstein e presente na obra A Grande Síntese de Pietro Baldi, ele mostra essa interação, né, dos campos, essa interação quântica, essa vibração do universo. Então, quando o Einstein ele teoriza, né, as ondas gravitacionais, que só em 2015 foram comprovadas, a gente começa a entender que realmente o universo ele é um organismo vivo. E a gravidade ela atua na questão dessas concentrações de energia, dessas grandes massas de energia, que ao fazer um processo de atrito dentro do tecido do universo, as ondas gravitacionais representam essa vibração e essa propagação também da energia, que é o espírito que se fragmentou no campo dos átomos, como o Pietro Baldi mostra. Então é só para a gente entender, né, esse paralelo entre a física newtoniana, a física einsteiniana e essa visão do Pietro Baldi das ondas gravitacionais. A gente começa a perceber, né, que a espiritualidade ela fala a linguagem inspirativa da ciência, na ciência, ela fala nessa linguagem inspirativa através da espiritualidade de grandes sábios como foi Pietro Baldi. Segundo Einstein e antecipado por Pietro Baldi, a gravidade é relativa a massas dos corpos. Então, quanto maior a força de um corpo, a sua densidade, maior é a sua atuação nesse campo de gravidade. Na questão da forma, espaço, tempo. Propaga-se por ondas, e assim como o som e a luz. Então a gente vê que a luz, ela que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, desculpe se eu errar aqui, ela própria sofre essa interferência das energias acumuladas em massas, né? Foi o experimento que foi feito, acho que em Sobral, no Brasil. Eu acho que teve um lugar na África também. E quando teve um eclipse, eles conseguiram fotografar a luz sofrendo atração de um centro de massa da estrela, acho que foi do Sol. E enfim, eles conseguiram mostrar, né, que a luz ela sofreu um desvio. É isso que provou que as ondas gravitacionais, né, elas atuam nessa questão desses grandes centros de massa. Então, até mesmo a luz, ela sofreu essa, não sei se eu posso falar defração, eu não sou físico, talvez esteja usando a palavra errada, mas ela sofreu esse desvio, né? Então é isso que é o campo da gravidade. Uma explicação simples. Quando um corpo muda de posição, a gravidade envia uma informação em forma de ondas. Essas são as ondas gravitacionais que viajam à velocidade da luz. Ou seja, as ondas gravitacionais, elas também viajam, né, à velocidade da luz. Isso reforça a visão de Baldi. O universo é um organismo vivo, como eu falei para vocês, né? Porque o espírito aqui, como ele falou de substância, aqui ele está falando de energia, né? Que eu falei para vocês lá no começo, pegando o primeiro parágrafo, quando ele fala dos elétrons,
eles deixando esse campo de equilíbrio do átomo e se propagando como uma onda partícula. Então o espírito ele vai fazendo essa viagem cósmica através de corpos e se purificando dessas camadas de matéria, que nada mais que é uma vibração em que o espírito, em que nós nos metemos. Diante esse afastamento de um mundo puro, que a gente chama de céu, a gente pode dar um nome de céu, né? Que na verdade é um mundo puro. Eu estava até vendo, eu não sei onde que eu vi, tem coisa que eu falo para vocês, já falei, eu tenho pouca leitura de Pietro Baldi. O Pietro Baldi tem 24 obras. Então eu fiquei muito tempo assim, eu comecei a estudar, eu acho que eu li 3 livros do Pietro Baldi, que já tem muito tempo e tudo está vago na minha mente. E me despertou novamente estudar o Pietro Baldi. Eu recomendo a vocês comprar as obras dele e estudarem também a espiritualidade, porque a humanidade ela está vivendo um período muito baixo de vibração. Tudo que a gente está vendo no mundo, que a gente está estranhando, é justamente esse período baixo de vibração, em que as trevas, o lado sombra, ele está muito próximo ao planeta Terra. Então, tudo que vocês veem, os perigos que estamos passando, essas crises na política, esse mundo tão conturbado, ele faz parte desse momento. É um momento de expurgo da humanidade. Então, quanto mais nós nos espiritualizarmos, melhor será para nós, porque a gente passa a compreender melhor esse momento e a ter mais forças a lutar contra os nossos próprios demônios, o nosso lado sombra, o nosso lado inferioridade. E deixar que o campo da luz, ele realmente consiga nos libertar dessa fase tão sombria ao qual estamos passando. Agora eu vou entrar na questão aqui das radiações do raio-x e a luz. Por que essa parte aqui é importante? Porque o Pietro Baldi ele vai mostrar que se a gente questiona a existência do espírito, se a gente questiona a existência da vida espiritual, é porque a nossa visão, os nossos sentidos, eles estão basicamente fundamentados nesse campo da matéria, é onde nós vibramos. Mas ele vai citar o exemplo do raio-x, que foi algo descoberto pela ciência, né? Que existem outras dimensões de vibração, existem outras formas de manifestação da energia. Então, quando a gente pensa assim na questão de apenas observar o que está na frente do nosso nariz, é porque a gente não percebe essas outras dimensões. As próprias cores, a gente consegue ver apenas um aspecto das cores, mas existem outras manifestações de cores. Existe a questão do som, tem sons que a gente não consegue ouvir, os animais ouvem. Então existem outras variações, embora o som seja uma manifestação mecânica, e a luz ela já seja uma manifestação gravitacional, energética. Eu não sou físico, desculpa, estou tentando achar um conceito aqui para mostrar para vocês essa diferença. O raio-x, o Baldi considera uma das formas energéticas mais elevadas, perceptíveis pelo ser humano. Tem frequência altíssima e comprimento de onda curtíssimo. O raio-x como símbolo da realidade invisível, é o que estou falando aqui. Na década de 30, o raio-x ainda causava fascínio por relevar o invisível. Eu já vi um vídeo de ciência que fala, né, que quando eles começaram a experimentar essas manifestações de luz, até se já desconfiava da existência do raio-x, mas ainda não havia uma comprovação. Eu não estou aqui com a memória fresca para lembrar, mas enfim, assim que descobriram realmente a existência do raio-x, né, e conseguiram utilizá-lo, aí de imediato já começaram a usar como para tirar a chapa, né, do sistema ósseo.
Inclusive tinha uma pessoa que estava, eu não sei se é com a perna quebrada, e de imediato, assim, ela foi a primeira pessoa a se beneficiar, né, do recurso do raio-x. Embora o cientista que descobriu realmente o raio-x, ele parece que ele experimentou primeiramente na mão da esposa dele, né, e comprovou que realmente essa manifestação do raio-x, que é uma das manifestações da luz, ele penetra corpos, né? Ele penetra os tecidos do corpo humano, mas numa parte mais sólida, na questão dos ossos. Então ali eu não sei se eu posso falar que ele parou, mas ele conseguiu, vou usar uma palavra aqui, fotografar, né? Eu não sou físico, estou tentando traduzir aqui. Fotografar é o interior de um corpo humano, né? Então o raio-x ele se tornou assim, conhecido. O Pietro Baldi ele usa esses exemplos justamente para mostrar, né, que nós não podemos nos escravizar na questão da nossa visão, dos nossos sentidos, porque o espírito que está manifestando em energia agora, ele é algo mais sutil do que os nossos próprios sentidos, do que os aparelhos que temos para detectar o que seja a vida realmente. Então a vida é algo pulsante, a vida é essa energia do universo, sempre repetindo isso. Ou tudo é matéria, ou tudo é energia. E aqui nós estamos vendo que a energia, né, é a própria manifestação do espírito nesse campo da matéria, em que ele vai se desacoplando cada vez mais dessas camadas, né? Onde a ciência vê a entropia, a gente vê a libertação do espírito em energia. O Baldi utiliza como símbolo da existência de forças espirituais invisíveis, no caso ele citando o exemplo do raio-x. Assim como o raio-x age sem ser visto, ele sugere que outras ondas mais sutis, como as espirituais, também estão em ação, ainda que os instrumentos humanos não as detectem. É naquilo que eu falei de novo. A ciência fala onde está o espírito. Mas o espírito, ele é uma manifestação em outras dimensões. É uma energia mais sutil. Quando a gente conceitua Deus, a gente não conceitua Deus como um ser de carne e osso. A gente conceitua Deus como uma manifestação inteligente que está presente em todos os lugares ao mesmo momento. Onisciente. Então a gente não tem aparelho para falar assim, eu inventei um aparelho que eu posso ver Deus. Isso é uma manifestação da ignorância. Então quando um ateu ele quer ironizar, né, ele usa esse argumento. Aí eu vou e devolvo para ele, mostre para mim que você existe enquanto carne e osso. Mostre para mim, eu posso mostrar um aparelho para você e colocar sobre você e mostrar que você é apenas energia, ateu. Entendeu? Isso é uma provocação realmente para a gente sair dessa bolha. Essa bolha é construída em teorias, essa bolha construída em empirismo, que apenas percebe uma parte da realidade. Se o empirismo vai até determinado ponto, ele não avança. Ele precisa do tempo para avançar ainda mais. Esse é o processo da evolução. A cada passo que nós damos enquanto ciência, enquanto compreensão, enquanto filosofia, a gente vai ampliando essa compreensão das coisas, do todo. Mas a gente pode adiantar as coisas quando a gente faz essa ligação com a espiritualidade. Isso não tem nada a ver com misticismo. Isso tem a ver com espiritualismo, com consciência desperta, com intuição, que é um dos campos que a mente humana ela precisa desacoplar também, né? E ouvir mais o seu interior, que é o seu espírito. Cérebro é apenas uma manifestação biológica em que o espírito se utiliza para manifestar no campo da matéria. Mas nós não somos apenas um cérebro, nós somos a consciência cósmica do universo, a manifestação de Deus nesse mundo. Já pensou na sintonia de pensamentos, nos sonhos premonitórios? Tudo isso acontece por meio de ondas sutis, fora do alcance do espectro físico. Isso aqui eu fiz essa reflexão aqui deixando para vocês.
Vocês já viram aquela questão daqueles sonhos premonitórios que acontecem? Parece que eu ouvi falar que o Kant, o filósofo Kant alemão, ele viu alguma coisa que ia acontecer e aconteceu. Existe N experiências que a gente tem de coisas que realmente desafiam, né, o campo do meramente racional. A telepatia, ela não é comprovada ainda pela ciência. Existe o campo da parapsicologia que estuda isso, né? Mas a gente percebe em alguns momentos sintonias de pensamento. Esse campo é o campo que o Pietro Baldi, que cientistas como Einstein utilizaram. Quando nós apuramos o nosso campo intuitivo, nos desligamos desse pensamento meramente racional e abrimos a nossa antena, que é a antena do espírito, e estabelecemos essa conexão, como se fosse uma internet avançada, e conseguimos criar poesias. Eu que escrevo poesia, tem muita coisa assim que eu escrevo que praticamente vem pronto na minha mente. E se torna muito fácil de traduzir aquilo para o papel, ou para, na verdade, para a tela do computador, que eu praticamente quase não escrevo mais assim, as poesias em papel. No campo da ciência, né, a ciência ela parte dos experimentos empíricos, mas muitas das vezes nasce através de uma inspiração. Então esse é o campo que a ciência ainda vai avançar muito. E o ser humano também, né? À medida que nós formos evoluindo, nós vamos desacoplando desses campos materiais, e o nosso campo verdadeiro, que é o campo intuitivo, que é o campo do espírito, ele vai se manifestando mais. Nós passamos a compreender ainda mais o que é o universo. Eu gosto sempre de fazer esse paralelo. Se a gente olhar lá para a pré-história, você vê, imagina você sendo um homem pré-histórico, você olhando para as estrelas, você não compreendendo nada daquilo que está no céu, mas aquilo te fascina. Você olha para aqueles pontinhos luminosos piscando, num período que nem existia poluição, né? E você fica fascinado com aquilo. Nós damos esse salto e estamos no século XXI. E a gente olha para o céu e vê esse tanto de satélites artificiais criados pelos homens. Nós vemos um telescópio Hubble mapeando o infravermelho, buscando as origens do universo. Esse salto é um salto de evolução do espírito, que vai se desacoplando da matéria, e o seu conhecimento vai cada vez mais se ampliando. Então esse discurso que nós temos de que a inteligência virtual vai nos superar, não vai. Nós somos o espírito, a emanação eterna. A inteligência virtual, dentro da minha visão, ela só veio ajudar a própria evolução do espírito, o aceleramento do espírito, do conhecimento, quando você sabe utilizá-la, porque ela está acelerando o nosso próprio conhecimento. A criação sempre será nossa, porque a criação é a emanação do espírito. Ela não é uma coisa meramente mecânica, como é uma inteligência artificial, um produto mecânico. Nós somos subjetivos, nós somos intuitivos, nós somos o espírito, a energia manifestando na matéria. Deixa eu ver aqui se eu dou um salto aqui também. Ponte entre o plano espiritual e o físico. A evolução dinâmica implica num processo de degradação da energia, até que essa se apaga apenas como manifestação dinâmica, em vibrações cada vez mais lentas, em meios cada vez mais densos. Ligação entre planos. Existe uma ponte entre a série espiritual, alta vibração, e a série dinâmica, física, matéria. Essa ponte se dá por meio das ondas gravíficas. É o que a gente falou aqui. Termo que o Baldi usa para descrever formas de energia visíveis, como a luz, a eletricidade e a radiação. Então, voltando aqui à questão das ondas gravitacionais, o Pietro Baldi mostrou isso como uma ponte, né, para explicar essas manifestações desses tipos de energias visíveis, como a luz, a eletricidade, a radiação, através dessas ondas gravitacionais. E é aqui que a gente percebe, né, essa energia que está desacoplando da matéria,
ela vibrando dentro desse campo, desse tecido que no nível material a gente chama de um campo quântico, o tecido do universo, onde a energia, quando ela se condensa, né, de uma forma tão grande, ela consegue dobrar esse tecido do espaço-tempo. E o que eu falei para vocês, que o Pietro Baldi mostra, né, quando ocorre o movimento, ocorre o tempo e o espaço. Mas no reino do absoluto não existe tempo e o espaço é infinito. Degradação da energia na queda vibracional. A energia sofre decréscimos de frequência conforme desce a escalada vibratória. Aqui ele está falando do processo da queda do espírito na matéria. Ela passa de meios sutis, o éter, que ele usa o conceito do éter, né, que na verdade é esse campo de energia, é que tudo se sustenta, a densos líquidos sólidos perdendo sua liberdade de manifestação, ou seja, o espírito se aprisiona no campo da matéria, dos átomos. Queda vibracional. De alta frequência o espírito para baixa frequência. De meios sutis a meios mais densos. De dinamismo a rigidez e inércia. É por isso que nós podemos dizer que nós estamos presos, porque nós perdemos essa alta frequência, esses meios sutis e esse dinamismo, que isso é uma manifestação do espírito. Seguindo aqui, caminho de volta, evolução vibratória. Aqui no caso a gente falou da queda, nós estamos falando agora da ascensão, que é a ascensão, que esse momento nós estamos falando da energia desacoplando da matéria. O movimento inverso, a queda, é a evolução. Por isso que eu falei para vocês, tem criação com E e tem criação. Criação acontece apenas no campo da natureza, que é o momento de reerguimento do espírito. Mas nós somos manifestação de Deus, então nós não fomos criados, nós somos criados. Então passa essa falsa ideia de que Deus está criando eternamente, errado. Isso é uma manifestação no campo da matéria, de algo que sempre existiu, de algo que sempre foi eterno. Deus não tem uma padaria onde ele faz pão continuamente. Seria um ato irracional do próprio Deus, porque o que é pleno sempre existiu, sempre é eterno. Nós sempre existimos, nós sempre fomos eternos. O que acontece é que Deus nos manifestou, que é diferente de criar. Criação só acontece no reino da natureza, onde ocorreu a queda. O movimento inverso, a queda, é a evolução. Nele a energia se liberta da forma, recupera mobilidade e consciência. É o processo que nós estamos falando aqui. Essa tristeza que nós temos, essa melancolia, é essa saudade do nosso estado original. É por isso que a gente se sente muitas vezes preso em uma gaiola, esse estado de fadiga, de ansiedade. Por quê? Porque o espírito ele sente no campo do inconsciente que ele está preso na matéria, que ele está cativo. Então ele tem essa ânsia de liberdade, essa ânsia de espaço, de propagação, de energia pura. Estou olhando a hora aqui porque daqui a pouco eu tenho que sair. Eu vou tentar terminar o vídeo. Tudo é vibração. Tudo no universo vibra. O que muda é a frequência e o nível de percepção sensorial. O som é a vibração mais lenta que percebemos. A luz, as radiações invisíveis e a energia espiritual seguem nas escalas crescentes, que é o processo da evolução, né? O som, ele é uma manifestação mecânica. A gente só existe som onde existe matéria. O som precisa da água, o som precisa de objetos, porque ele vai vibrar eu não sou físico, eu tenho dificuldade de falar nisso, os elétrons, não sei se posso falar elétrons. Quando ocorre esse choque, então ocorre a vibração. E numa tradução mecânica para os nossos ouvidos é chamado de som. Então é preciso que haja objetos para que aconteça o som. Por isso que no espaço vazio a gente não percebe o som, por isso que no espaço não existe som, porque precisa de matéria para que ocorra esses atritos e ocorra a vibração. E dentro dos nossos ouvidos existe um sistema inteligente desse sistema que é Deus, né? Como uma sinetinha. E essas ondas que vão se propagando, ativa essa sinetinha que tem no ouvido e ela vibra e o cérebro interpreta com o que chama de som. E ele fala, tudo no universo é vibração.
tudo. Se não houver vibração, não existe vida, não existe universo. E onde isso vibra? No campo quântico que o Pietro Baldi chama aqui de éter. Do elétron ao espírito. Fóton, energia pura sem massa. O fóton é uma própria representação simbólica do espírito. O fóton, ele não tem massa, o elétron tem massa, o fóton não tem. Então ele é a própria representação viva do que seja o espírito. Ele viaja livremente pelo universo. O elétron é energia condensada com massa. É o próprio simbolismo da queda. Por isso que se fala que o elétron ele desacopla, né? No começo o Baldi fala que ele sai desse campo de equilíbrio do átomo e ele se propaga, ele vai se propagando nesse movimento de onda gravidade. É o próprio espírito buscando a sua redenção novamente, se libertar da matéria. O Baldi afirma que a eletricidade se transforma em vida e a vida em consciência, que ele está usando um simbolismo para representar o surgimento da vida, que é o próximo capítulo. O universo caminha da energia cega para a energia consciente, ou seja, nós perdemos a consciência, a substância perdeu a consciência, ela se fragmentou na matéria, e ela se transformando em energia, ela começa esse movimento de vibração nesse tecido, que a gente usa o simbolismo da onda partícula, do campo Ai, gente, aqui fugiu a palavra aqui, das ondas gravitacionais, é para se manifestar, para se libertar, para evoluir novamente. E se tornar consciente, que é o processo que a gente está passando agora. Duas séries se encontram. A série estequiogenética, que são os elementos químicos, e a questão da evolução para a biologia, que vai surgir a vida. A série dinâmica, as formas de energia, né? Que é as formas com que a energia, o espírito vai passando nesse processo de evolução até voltar ao estado alfa novamente. Estou terminando, graças a Deus. Frase-chave para a aula e reflexão. Aula, usando aqui como aula, mas é uma aula assim, né? A luz se faz barro, ou seja, a queda. A energia se adensa, mas continua sendo energia. É por isso que o espírito vibra, ele quer se libertar novamente. O som é a vibração mais lenta que sentimos no campo do campo humano. Escala vibratória dos sentidos. A vida é o entrelaçamento inteligente das forças. Energia organizada ganha consciência. É o próximo capítulo, o surgimento da vida. A consciência é a dimensão final da evolução, culminância espiritual, o retorno ao seio de Deus. Agradeço a todos, graças a Deus o vídeo terminou, o capítulo terminou, eu consegui. Obrigado a todos. Quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vamos compartilhar conhecimento espiritual também. Nem tanto materialismo, nem tanto esse mundo caótico ao qual estamos vivendo.